Atenção, atenção, Cereto News chegando, Romarinho no Corinthians. Que história é essa? É fato, é boato, é fake, é notícia, é news? Ou é apenas especulação? Romarinho no timão? Novidades do Corinthians para o jogo contra a Portuguesa neste domingo em Brasília. Yuri Alberto e Renato Augusto estão de volta. Eu conto tudo para você aqui no Cereto News. Roda a vinheta, produção! Fala, rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Cereto, muita gente nova chegando ao canal do Cereto. Faça sua inscrição, é de graça, você não paga nada. Inscreva-se no canal apertando o botão vermelho aqui embaixo. Ative o sininho, né? Ative todas as notificações. O sininho para ativar todas as notificações, para receber os vídeos, as lives, deixe o seu like. Apenas um clique para você, mas para a gente faz toda a diferença e faça o seu comentário. Aqui é um canal de opinião, quero o seu comentário, deixe o seu comentário porque eu leio todos os comentários. O que é que você acha, por exemplo, do Romarinho no Corinthians? Lembra dele? Romarinho! O gol contra o Boca, o gol histórico contra o Boca em 2012, não fosse o Romarinho, talvez o Corinthians não tivesse sido campeão da Libertadores, porque foi um gol importantíssimo, um gol histórico do Romarinho contra o Boca na Libertadores. Aliás, campeão da Libertadores, campeão mundial, é para quem pode, não é para quem quer, né? O Corinthians foi o último campeão mundial interclubes, o último campeão brasileiro mundial interclubes, né? O Corinthians é o último brasileiro campeão mundial interclubes. Campeão mundial é para quem pode, não é para quem quer. Esse título em 2012. E você apostou na vitória do Real Madrid, o Real Madrid campeão mundial de clubes? Você apostou? Se você apostou, você se deu bem, né? A aposta ganha, mas se você apostou no Flamengo, você dançou, né? A aposta ganha, o aposta ganha, mais canal do Cereto, você ganha R$5 de bônus na primeira aposta. Aposte você também no Aposta Ganha, jogue o mesmo e ganhe mais, cai direto no teu Pix. A Aposta Ganha tem a maior odd do mercado. Quem é que vence, Corinthians ou Portuguesa, nesse domingo pelo Campeonato Paulista? Quem é que vence? Aposta Ganha. E como eu disse, o Real Madrid foi campeão mundial de clubes, o Corinthians foi o último campeão brasileiro, o último brasileiro campeão mundial de clubes em 2012, e com um técnico brasileiro, com um técnico Tite. Esse sim, o maior técnico da história do Corinthians, tá? O maior técnico da história do Corinthians é o Tite. Lembre-se sempre disso. O maior técnico da história do Corinthians é o Tite, campeão da Libertadores e campeão mundial de clubes. O Corinthians não precisa de um português para ser técnico, para ser campeão mundial de clubes. Bom, e do Romarinho? Você imagina se o Romarinho tivesse vestindo a camisa do Corinthians no jogo de quinta-feira contra o Palmeiras? Aí seria a vitória certa, porque o Romarinho sempre fazia gol contra o Palmeiras. Recentemente, surgiu uma especulação de que ele poderia voltar a vestir a camisa do Corinthians, mas ele desmentiu esta especulação. O Romarinho deu uma entrevista para a Gazeta Esportiva e perguntado se ele voltaria a jogar recentemente pelo Corinthians, se ele voltaria para o Corinthians, ele disse o seguinte, né? Porque o Corinthians tem esse histórico, né, de trazer jogadores de volta. Essa atual diretoria do Corinthians, ela gosta, ela valoriza os jogadores que têm história com a camisa do Corinthians. O Romero voltou agora, né? O Gil já retornou, saiu e voltou. O Paulinho retornou recentemente. O Balbuena, o Maicon, o Fábio Santos, né? Mostra o carinho que os jogadores têm pelo clube e o carinho que também o clube tem por esses jogadores que fizeram a história com a camisa do Corinthians. Mas o Romarinho diz que no momento não é algo que ele pensa, pois ele tem um contrato com o Al Ittihad.
Ele está no Al Ittihad da Arábia Saudita. E ele está muito bem lá no Al Ittihad da Arábia Saudita. Mas ele está sempre acompanhando o Corinthians, né? E ele sempre coloca nas redes sociais, quando o Corinthians, principalmente quando o Corinthians vence o Palmeiras, ele coloca nas redes sociais, porque ele é um torcedor do Corinthians. Recentemente, o Romarinho fez um golaço, jogando pelo Al Ittihad da Arábia Saudita, mais um gol. Olha, um gol que pode ser candidato ao gol Puskás, como o gol mais bonito da temporada. Eu vou mostrar o gol para você. O gol já tá nas redes sociais. Ele marcou um golaço. O narrador da Arábia Saudita foi a loucura com o Romarinho. Tem o gol aí? Bota na agulha, Tom. Pra gente... Romarinho! Romarinho! Pro torcedor do Corinthians matar a saudade do Romarinho. Mostra o gol do Romarinho aí, Tom. Cara, que golaço. Vamos botar esse gol de novo. Que golaço. E ele tá jogando no campeonato lá que tá jogando o Cristiano Ronaldo. Mas que golaço, olha só. Olha que golaço de bicicleta, cara. De bicicleta, ó. Um golaço do Romarinho, um golaço, aço do Romarinho. E aí, seria legal o Romarinho vestindo a camisa do Corinthians? Lembrando que o Romarinho tem 32 anos, só que ele tem contrato até 2024 com o Al Ittihad. Ele saiu do Corinthians em 2014, né? Foi campeão da Libertadores em 2012. Saiu do Corinthians, foi campeão do mundo em 2012. Saiu do Corinthians em 2014. Foi jogar no Al Jaish da Arábia Saudita, depois no Al Jazeera e no Al Ittihad, né? Então lá está na Arábia Saudita, ou no chamado mundo árabe, já faz um bom tempo. Mas diz que é difícil fazer negócio com os árabes, muito difícil, né? Você veja o Corinthians, que tentou recentemente a contratação do Michael no Al Hilal, o Al Hilal que foi vice-campeão do mundo, tentou também a contratação do Matheus Pereira e não conseguiu a contratação. É muito difícil fazer negócio com os árabes. Em nome de Aposta Ganha, eu também falo o seguinte para vocês. Gente, que o Corinthians vai jogar neste domingo contra a Portuguesa e o Corinthians terá duas novidades. O Yuri Alberto está de volta, está relacionado. O Yuri Alberto vai para o jogo contra a Portuguesa. O artilheiro voltou, né? O artilheiro do Corinthians está de volta. O Yuri Alberto, centroavante corintiano, recuperado de dores, estava sendo poupado, principalmente para o jogo de quinta-feira contra a equipe do Palmeiras, mas o negócio ficou feio. No último meio de semana, o Corinthians perdeu para o São Bernardo, então é bom o Yuri Alberto voltar logo, porque o Corinthians está precisando dele, né? Até porque o Romero não está jogando absolutamente nada na posição. Outro que volta e também está relacionado é o Renato Augusto. Renato Augusto foi poupado no último jogo, mas vai jogar contra a equipe da Portuguesa. Lembrando que o Fagner está suspenso, o Fagner não joga, o Rafael Ramos, o português, vai jogar, e o Maicon continua de fora, ainda está fora, está machucado, né? O provável time do Corinthians, o provável time do Corinthians para enfrentar a Portuguesa, eu vou colocar no campinho, é o provável, o jogo vai ser em Brasília. O Cássio, o Rafael Ramos, o português, o Bruno Mendes, o Gil deve retornar no lugar do Balbuena. A Balbuena foi muito mal no meio de semana. E o Fábio Santos, na lateral esquerda, no lugar do Bidu. Bidu foi muito mal, né? Fausto Vera deve voltar entre os titulares, embora o Rony esteja jogando muito bem, mas deve haver um revezamento na posição. É claro que o Fausto Vera é o titular do time. Se ele tiver condições físicas, ele vai jogar. Fausto Vera, Duqueiroz e o Renato Augusto. E o Adson, né, o meio de campo, o Corinthians jogando no 4-4-2, Fausto Vera, Duqueiroz, Renato Augusto e o Adson, Roger Guedes e Yuri Alberto. E aí, gente, é um Corinthians quase com força máxima, né? Quase com força máxima. Bota o campinho aí de novo, Tom. Esse time do Corinthians, com força máxima, é um time que eu tenho dito sempre, tem condições, o time com força máxima, né? O time completo,
É claro que vai jogar o Rafael Ramos, não vai jogar o Fagner, né? Aí cai muito de qualidade, porque o Fagner é um lateral direito nível de seleção brasileira. Quando não joga o Fagner, cai muito a qualidade na lateral direita. Mais um time. E o Duqueiroz não tá jogando bem no meio de campo, né? Talvez fosse o caso de escalar o Rony e o Fausto Vera. O Maicon ainda não tá recuperado. O Paulinho vai ficar no banco de reservas. O Paulinho, quando estiver bem fisicamente, o Paulinho vai ser titular do time, né? Provavelmente no lugar do Duqueiroz. Mas o Corinthians, esse ataque, por exemplo, já dá outra cara. Roger Guedes e Yuri Alberto. O Renato Augusto no meio de campo. O Renato Augusto é o maestro do time. O Renato Augusto faz muito a diferença no time do Corinthians, né? O Yuri Alberto é um centroavante muito perigoso, tem muita qualidade, né? Não dá para comparar o Yuri Alberto com o Romero. O Romero não chega, o Romero não engraxa a chuteira do Yuri Alberto. O Júnior Moraes, então, não engraxa a chuteira do Romero, né? Para se ter uma ideia. Então fica muito complicado. Mas esse time titular do Corinthians, com exceção aí do Rafael Ramos, ele enfrenta qualquer time do futebol brasileiro de igual para igual. Essa é a minha opinião. O problema é quando o Corinthians tem que usar o elenco. Aí pode voltar para mim. Então, quando o Corinthians tem que usar o elenco, quando o Fernando Lázaro tem que botar os jogadores reservas, aí fica muito difícil. Porque você vai botar o Romero, caiu muito a qualidade, né? O Romero tá muito mal. Quando você olha para o Rafael Ramos, lateral direito, caiu muito a qualidade, né? Quando você olha para o Matheus Bidu, lateral esquerdo, caiu muito a qualidade. Então, o problema do Corinthians é quando sai o Renato Augusto, não tem um jogador no mesmo nível do Renato Augusto. Quando sai o Yuri Alberto, não tem um jogador no mesmo nível do Yuri Alberto. Quando sai o Fábio Santos, não tem um jogador no mesmo nível do Fábio Santos. Então o Corinthians tem 11 titulares muito bons. Tem um time titular muito bom, que dá para enfrentar, dá para ser... O time titular do Corinthians dá para ser campeão paulista. O time titular do Corinthians dá para ser campeão da Copa do Brasil. O time titular do Corinthians dá para ser campeão da Libertadores. Na minha opinião, para ser campeão brasileiro é mais difícil, porque são 38 rodadas, você vai precisar de elenco, né? Só que nesse momento, o Corinthians só está disputando o Campeonato Paulista. É jogo de quarta e domingo, tem muito jogo, mas é só o Campeonato Paulista. Quando você jogar Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores, são 3 competições ao mesmo tempo, né? Chega um momento do ano que o Corinthians vai disputar 3 competições ao mesmo tempo. Aí, meu amigo, se você não tiver elenco, você dança, né? Porque o Renato Augusto não consegue jogar todos os jogos. O Fábio Santos não consegue jogar todos os jogos. O Gil não consegue jogar todos os jogos. Esse é o grande problema do Corinthians. É por isso que toda hora a gente fica pedindo reforços. A diretoria precisa trazer reforços de qualidade para qualificar o time do Corinthians se quiser disputar títulos mais importantes do que o título do Campeonato Paulista, né? Aí o Corinthians vai precisar realmente de um grande elenco, senão vai ter que abandonar o Campeonato Brasileiro para focar ou na Copa do Brasil ou na Libertadores. Se quiser ganhar mais de um título, vai ter que contratar jogadores de qualidade. O que você acha? Eu quero saber a sua opinião aqui no canal do Cereto. A sua opinião faz toda a diferença. Bota os comentários aí, Tomaso, meu caro Tomaso, que está novamente apaixonado pela vida, loves in the air, né? O Gilberto do Carmo Nucci, o time é fraco, o técnico não comanda, a dívida é pornográfica e a base é comandada por malandros. Com este modelo de gestão, vamos ficar na fila por muito tempo. Lamentável, é o que está dizendo o Gilberto do Carmo. O próximo comentário aqui no canal do Cereto, o Mário Vicente. Boa tarde, Cereto. Essa emboscada, falando da emboscada da torcida, né? Foi aqui na Vila Prudente, final da Anhanhamelo, com o viaduto da Avenida dos Estados. Estava com os amigos e vimos tudo. Parecia cena de guerra. Tiro, fogos e todos com barra de ferro. Foi realmente lamentável a emboscada que sofreu a Gaviões da Fiel. Gabriel Alves, eu acho que o futebol é muito resultadista. A mídia também, não ajuda muito, pois só vende polêmica. Perde um jogo, já não presta. Ganha 3, vira o Pepe Guardiola. Eu acho que temos que esperar
Para que pressa? Está no começo da temporada. Tem tempo de organizar. E acho que estamos no caminho certo. Claro, precisa de alguns ajustes. Muito bem, Gabriel Alves. O próximo comentário é do Heraldo Viana. Cereto, para ser sincero, eu vejo muitos comentários pela emoção. Lógico que precisamos de reforços urgentes. É claro que o Romero, o Bidu, o Júnior Moraes são fracos e precisam ser substituídos, mas a evolução do time é visível. O Flamengo não se achava imbatível, tomou fumo. É isso aí, o Heraldo Viana. O próximo comentário, Samuel Souza. Todos os dias falam em reforços, mas nunca aparece. Se eu fosse a diretoria, eu iria atrás de um jogador argentino, aquele jogador que se garante dentro de campo, com entrega e com raça. Bom, já trouxe o Fausto Vera, que é argentino. O Roberto Ferreira, o Corinthians está sem dinheiro, tem que parar e pensar em reforços que estão na Europa, esperar o final do Paulistão e observar os destaques que estão nos times pequenos. É a fórmula que sempre dá certo. Paulinho, Felipe e Romarinho são só alguns exemplos. O próximo comentário, o Benício David Souza. Não precisa de volantes, precisa de armador, ponto. É jogar grana fora. Já tem pelo menos 5 volantes. Temos como torcedor, temos que pressionar essa diretoria para não contratar volantes. Só temos um armador, que é o Renato Augusto, né? É isso aí. O próximo comentário, o Renato. Acredito que o Timão perdeu para o São Bernardo por inexperiência da comissão técnica e muito mérito da comissão do time adversário, que anulou completamente o Timão e jogou nos erros do Coringão. O Fernando é o famoso mecânico de avião consertando a turbina do avião com ele voando. É isso aí. O próximo comentário, o Alexandre Galdino. Fora de casa continua esse pesadelo de não ganhar nenhum jogo. Tá precisando urgente de reforços para esse elenco. Aí sim vai continuar mais um ano sem ganhar títulos. O próximo comentário é o seu. O próximo comentário é o seu. Deixe o seu comentário aqui no canal do Cereto, porque eu leio todos os comentários, os principais comentários no final do vídeo. Campeão do mundo é para quem pode, não é para quem quer, tá bom? O último campeão, o último brasileiro, o último time brasileiro campeão do mundo, bota a foto aí, Tom, é o Corinthians. O último time brasileiro campeão do mundo é o Corinthians. Ganhou do Chelsea lá em 2012, eu estava lá, tá? Faz mais de 10 anos? Faz, mas eu estava lá. E depois de lá para cá, nenhum brasileiro ganhou, nenhum time brasileiro ganhou. E ganhou com o Tite, tá? Que é o maior técnico da história do Corinthians. Não precisou de técnico estrangeiro, não precisou de técnico português para ganhar, tá? Ganhou do Tite, ganhou com o Tite, ganhou do Chelsea, é isso aí. Vale sempre relembrar, né? Recordar a viver, Corinthians acabou com vocês. Recordar é viver, Timão acabou com você. É isso aí, rapaziada. Faça a inscrição aqui no canal do Cereto, é de graça, você não paga nada, muita gente nova chegando. Deixe o seu like, ative o sininho, deixe o seu like, tá? Like sem moderação, né? Pode sentar a mão no like aí à vontade. E me segue nas redes sociais, @CarlosCereto no Instagram, @CarlosCereto no Twitter. E agora você sabe, acabou a brincadeira. Continue no canal. Tchau.